boa tarde, a paz do Senhor. Deus abençoe nossas vidas poderosamente, amém? Mais uma mensagem nesse canal de bênção, palavra ouvida, evangelho sem fantasia. Um canal que traz o evangelho, a palavra pregada na verdade como deve ser pregada, nua e crua, não importa o quanto doa, o quanto ofenda, mas a verdade é verdade, amém? Contribua com o nosso canal, curtindo, compartilhando, ativando o sininho, acompanhando, divulgando. E assim você me abençoa, será abençoado e nós juntos seremos uma fonte de bênção. E sobre nós virão inesgotáveis bênçãos do Senhor. Quero falar hoje sobre os 3 poderes, assunto forte. Os 3 poderes, algo que temos que entender e que acontece paralelamente no mundo espiritual, neste mundo físico, no plano espiritual e no plano físico. Quando eu falo em 3 poderes, eu vou falar de direitos, vou falar de autoridade, vou falar de deveres, sim, direitos, autoridade e deveres. Direitos e deveres que a gente tem quando a gente consegue entender, absorver, quando a gente consegue compreender e viver essa questão dos 3 poderes. Isso vai nos levar a uma dimensão sobrenatural e vamos alcançar bênçãos assim inimagináveis, amém? Bom, a primeira ideia que nós temos aqui é sobre 3 poderes, a ideia inicial desse estudo. 3 poderes, eu quero que você entenda e quero que você venha comigo navegando nesses versículos a qual nós vamos estar aqui citando, amém? Primeiro eu quero ler com vocês Efésios 4, versículos 9 e 10, que vai dizer o que significa ele subiu, senão também aquele que desceu às partes mais baixas da terra ou às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu, muito além de todos os céus, para preencher tudo que existe. Amém? E também em Efésios 6,12, nós vamos ler o seguinte: porquanto nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra as forças dominadoras do mal, contra as milícias, as miríades celestiais, né? Contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra o ser humano. Nossa luta é contra principados e potestades e contra as forças dominadoras. Forças essas que atuam nas regiões celestiais. Isso são 2 revelações que revelam a realidade da batalha espiritual, o que ela envolve e o que nós temos para alcançar vitória e também alcançarmos paz durante essa batalha. No mundo físico ou no mundo espiritual, existem sim o contexto de poderes, de autoridades que regem, ditam princípios, regras, valores, a fim de nos conduzir a um estilo de vida, a fim de nos conduzir a estratégias de vitória, de bem-estar, para que se estabeleça o senso de paz, ou seja, o senso de que está tudo bem. Amém? Lembrando, para fazer aí trazer uma reflexão a respeito dessa primeira parte, que nós temos Jesus nos falando em João 14, 27, que ele deixa a paz para nós, vos deixa a minha paz vos deu, não como o mundo dá, porque o mundo nem tem essa paz para dar, né? Então ele fala, não se turbe o vosso coração, não tenham medo, ou seja, não fique apavorado diante da realidade dessa batalha, dessa guerra que há no dia a dia. Ela é difícil sim, mas não é impossível, mas eu deixo a minha paz. E ele mesmo fala, o próprio Jesus fala, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci. Ele quis dizer, eu venci o que vocês não poderiam vencer, para que vocês não desfaleçam em vossos ânimos, na certeza do que aquilo que vocês têm que vencer é o mínimo, porque o difícil eu já venci. Tenham de bom ânimo, eu venci. Vão ter aflição, mas eu venci. Amém? Também fala isso no livro de João. E nós vamos ver lá na epístola de João também,
É escrito, se não me engano, 1 Pedro capítulo 5, que sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno, que o mundo jaz no maligno. Somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Isso me conecta com Jesus dizia, que estamos como ovelha mudas entregue ao matadouro, né? Que estamos em um covil de lobos. Quando Jesus traz esses textos sobre estarmos num covil de lobos, sermos ovelha muda para o matadouro, né? Quando Paulo fala que estamos entregues à morte todos os dias, o apóstolo Paulo fala isso, né? Que todos os dias somos entregues à morte e tal, a gente vai perceber que sim, se trata de um contexto de batalha espiritual, batalha que acontece no mundo espiritual, mas também afeta diretamente, ela se manifesta diretamente no mundo material. O mundo material e o mundo espiritual tem batalhas. As espirituais e as materiais, mas são batalhas. E existe para isso poderes, que nos conferem autoridade, que nos leva a direitos e deveres. Amém? Para termos princípios, valores, logística de vencer a guerra. A gente vai perceber a necessidade do entendimento da batalha espiritual. Mas também a batalha espiritual me leva ao entendimento dos poderes que eu recebo para tal. Amém? A gente vai lembrar, paralelamente falando, do mundo político no Brasil, que é o nosso país, que existe 3 poderes, né? A gente conhece o poder executivo, legislativo e o poder judiciário. O poder executivo é aquele que tem o poder de executar leis. Na verdade, começa pelo legislativo, né? É o que cria as leis diante da demanda, da necessidade, pelo contexto social que vive a sociedade. Então, o legislativo vai ter que estudar leis para criar um estilo de vida com direitos, com respeito, com deveres. Esse legislativo vai criar essas leis. O executivo é um órgão que tem o poder, então, de pôr em prática o que está no papel, executar as leis. E uma vez isso acontecendo, elas são válidas e o judiciário vem para julgar, conforme a lei, aquilo que não foi cumprido. Amém? E no mundo espiritual, a mesma coisa, Bíblia. Vamos começar por Moisés. Vamos lá no Pentateuco, um livro que tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Lá começou-se tudo. Lá teve o legislativo, quem criou? Moisés criou as leis. Lá tem o executivo, quando Moisés nomeou 70 homens que foram munidos do Espírito que estava sobre Moisés, para que eles executassem as leis e também se tornassem parte do judiciário, onde eles julgassem conforme as leis. Quando é para o executivo, a gente lembra do presidente, do governador e do prefeito, que eles executam as leis estaduais, municipais e federais. Quando eu lembro do legislativo, eu vou lembrar dos deputados e senadores, deputados federais, estaduais e senadores, que vão trabalhar também na questão de criar leis para serem aplicadas pelo executivo. E temos o judiciário, que representa pelos juízes e magistrados, que vão sentenciar, julgar aquele que está fora da lei. E na Bíblia é a mesma coisa. Moisés foi um legislador das leis. Hoje é simbolizado o executivo na pessoa dos pastores. Hoje o legislativo está na pessoa do corpo do presbitério, dos obreiros. Hoje o judiciário está concentrado nas pessoas que são denominadas os profetas, que trazem aquela dura palavra do Senhor, né? Então vamos lá. A gente vai vendo isso aí e vai navegando para a gente entrar na questão dos 3 poderes. Uma introdução um pouco meio que enjoada, mas que você vai entender o porquê dessa introdução. Então a gente sabe que existe um mundo físico, um mundo espiritual. A gente sabe que é uma batalha travada, uma luta pessoal, coletiva, familiar, social, uma luta de defender bandeira, o estandarte de uma nação, de uma fé, de uma bandeira política, religiosa, de uma fé. Tudo é uma batalha. Todo mundo é cheio de razão, todo mundo tem os seus direitos, seus deveres, mas na verdade todos extrapolam tudo isso. Mas vamos pular para a parte que nos interessa. Existe então esse contexto da batalha, da guerra. A batalha espiritual nada mais é do que a luta por igualdade, a luta por respeito, a luta por uma vida com dignidade, no mínimo, comer, vestir, morar,
ter a segurança de não sermos violentados de todos os aspectos que você possa imaginar de uma violência física, moral, espiritual, psicológica, não sermos molestados em todas essas áreas da vida, né? E lutar para que tenhamos segurança para nós, a família que geramos e que criamos, para que a nação, para que a comunidade, para que a rua que eu moro seja um lugar bom, seguro, onde eu não seja roubado, onde eu não seja lesado e eu também não lese ninguém. Os 3 poderes que eu vou pregar da palavra nos concede autoridade, mas temos que ter a consciência dos deveres e dos direitos que temos para então participarmos dessa batalha espiritual. Então nós temos que entender esse contexto. Nós temos que compreender que a Bíblia nos mostra com clareza uma necessidade. Jesus fala que Ele dá a paz dele. O mundo não tem a paz. É uma paz que excede todo o entendimento. É uma realidade espiritual que nos conforta diante do que parece impossível materialmente e que Deus vai fazer. Porque a intenção de Deus é primeiramente a salvação de nossas almas. Morarmos eternamente onde Deus está e estará eternamente. Mas Ele também quer que nós tenhamos uma vida que reflita, que revele, que faça que as pessoas conheçam Ele através do nosso estilo de vida, do nosso padrão de vida, do nosso linguajar, do nosso dia a dia, das conquistas e como encaramos as derrotas, de como nos damos uma volta por cima. São meios que Deus tem de se revelar ao mundo através de nós. A melhor forma de Deus provar que Ele existe é através de você que está me ouvindo. E quando Ele consegue usar você para provar que Ele existe, as glórias de Deus descem sobre você, te enriquecendo, te dando saúde, te dando graça, te perdoando, tendo misericórdia e muito, 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 muito mais. É lindo, é maravilhoso tudo isso. Então, a gente está percebendo essa necessidade de compreender esse assunto sobre os 3 poderes. Amém? Então, vamos lá. 3 poderes. É importante que nós estejamos munidos, porque isso é uma autoridade, mas que vai nos levar a direitos e deveres, mas vai nos conduzir a caminhos sobremodo excelente, de vitória maravilhoso. Entendendo isso, há um paralelo, há um paradoxo entre o mundo material e o mundo espiritual. Há um paradoxo, um paralelo de comparações, de metáforas, de simbologia, que vai mostrar que um revela o outro e que um depende do outro. Hoje vivemos os 2 mundos, mas haverá um tempo que toda a humanidade viverá só um mundo espiritual. O mundo material será extirpado, não existirá mais a matéria, seremos seres espirituais em 2 aspectos: seres espirituais que estarão numa habitação onde Deus, Jesus, os personagens bíblicos salvos e seus anjos estarão, e um mundo espiritual paralelo, que haverá ali os que rejeitaram Deus como a primeira rebelião, que é Satanás e seus anjos, expulsos dos céus, e aqueles que se aderiram a essas criaturas depostas do céu. Amém? Então, a gente tem que entender que hoje temos os 2 mundos, e Deus quer que nós tenhamos equilíbrio do mundo espiritual e do mundo material. Ele quer que nós tenhamos prosperidade, não é riqueza, não é ostentação da luxúria, da vaidade, de correr atrás do vento, mas é uma vida digna, uma vida que não nos perturbe para estarmos vivos. Não é só lutar para sobreviver, mas é uma vida, como Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, mas vida em abundância. Vamos lá, que eu vou falar mais sobre isso aí. Então, nós temos que compreender que Deus, Ele tem um princípio. Olha, eu quero pular aqui para uma parte final. Eu quero lembrar vocês que em Gênesis capítulo 28, você vai ler lá, Deus dando toda a autoridade sobre tudo que Deus criou e as coisas que Ele criou para o homem, consequentemente para a mulher. Eles tiveram o poder de nominar, denominar, de falar, tudo foi conforme eles queriam. Deram nome a tudo, o que Deus criou. E Deus falou, vocês vão dominar e sujeitar. Vocês não vão ser dominados. Sujeitar a terra, dominar a terra, porque eu fiz para vocês. O diabo rouba introduzindo o pecado. Aí depois, em Gênesis 9, nós vamos ver o quê? O dilúvio. Mais uma vez a terra corrompida, né? Teve dilúvio. Aí Deus deu de novo a Noé, lá em 9, de 1 a 3, você vai ver lá, dando autoridade, domínio, e pôr a terra sob sujeição do homem, não o homem sob sujeição da terra, certo? Aí nós vamos ver lá em Noé. Mas aí passa-se o tempo, passa-se a história,
Israel vira nação, cresce, vai parar no Egito, honrada, glorificada e tal, mas ela estaciona no Egito, ela se adequa ao Egito, ela gostou do Egito e abandonou Deus. E o diabo, mais uma vez, roubou aquilo que Deus já havia dito a Adão, perdido no dilúvio, restaurado pós-dilúvio, dado de novo ao homem, perdido depois da história vitoriosa de José, que conduziu o povo a ir para o Egito. Mas não era para morar no Egito para ser, era para ser abençoado no Egito, era para receber as bênçãos que havia 7 anos de fome na terra, e depois sair do Egito e seguir o teu caminho. Tinha uma terra prometida a Canaã, largar a sua casa para morar no Egito. Então, ali o diabo rouba de novo, né? Rouba de novo. Mas, quando Moisés está com o povo, você vê que em Deuteronômio 28 ali, Moisés está falando, olha, meu povo, se vocês obedecerem, se vocês cumprirem essa palavra, conhecerem essa palavra, 28, de 1 a 13, todas as bênçãos virão sobre vocês. Vocês serão afortunados, alcançados. Vocês serão perseguidos pelas bênçãos. Tá bom, meu povo? Então aprende. Deus deu isso de novo. Roubado mais uma vez. E agora, na crucificação e ressurreição, o Senhor Jesus nos dá os 3 poderes para novamente nós estarmos munidos do poder de sujeitar, de dominar, de estar por cima, de ser cabeça e não ser cauda, pela cruz. Por isso que, né, nós entendemos essa palavra de Deus dessa forma. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Está falando da terra, não só da eternidade. Vida em abundância. Porque ele fala que aquele que obedece, aquele que segue, aquele que sacrifica sua vida pelo amor do Evangelho, ainda nessa terra terá bênçãos. Além da melhor, da bênção mais sonhada, desejada, que é a salvação. Então, tem que entender que o diabo nos roubou praticamente 3 vezes o direito de dominar, de sujeitar as coisas à nossa autoridade, ao poder. Amém? E o Senhor restaurou 3 vezes. Restaurou no dilúvio, restaurou com Moisés, né, com a promessa de entrar na Terra Santa, que foi concluída com Josué, e depois, mais uma vez roubada, o povo se estabilizou no Egito, ficou lá, né, por causa de José e tudo, e restaurou na cruz do Calvário. Bom, vamos voltar aqui em cima agora. Então a gente tem que entender, né, que há luta espiritual, que há um contexto espiritual. Então existem esses poderes que se manifestam. O mundo tem esse poder, o Brasil em si, executivo, legislativo, judiciário, mas tem que estar em sintonia, em harmonia, porque um é sequencial, um é a continuidade de outro. Um cria conforme a necessidade que a sociedade apresenta, o outro executa a lei criada e o outro julga se elas não forem cumpridas. Tem que haver uma harmonia entre os poderes. E é assim com a gente, uma harmonia entre os poderes divinos que Deus nos dá. Eu quero te mostrar um segredo, a chave, a porta do nosso sucesso. Eu quero te falar sobre os 3 poderes que nos é conferido, poderes que nós discernimos dentro da revelação divina, conseguimos praticar, conseguimos executar, conseguimos entender tudo isso, nós teríamos uma vida excelente, uma vida sobre modo excelente, porque o diabo veio para roubar, ele roubou esse direito da gente já outras vezes, e quer roubar de novo, mas a cruz veio estabelecer, veio dizer, está pago, eu agora está consumado, eu devolvo a esse povo os 3 poderes. Está aí, Pai, com a mesma glória que eu fui glorificado, eu quero que Ele seja glorificado em mim. Eu fui glorificado em Ti, Pai, agora eu quero que Ele seja glorificado em mim, para que o mundo reconheça eles. Ou melhor dizendo, para que o mundo me reconheça neles, para que o mundo te reconheça, ó Deus, neles, para que o mundo entenda que eles são enviados. Como que vai entender? Não só porque eu prego, porque eu falo em não. Vai entender porque o meu estilo de vida vai mostrar algo que está além da normalidade, que vai contra a normalidade, vai na contramão das razões, da lógica. E nós temos então um estilo de vida que vai chamar a atenção. É isso que aconteceu em Atos capítulo 2 e capítulo 4. Eu vou terminar aqui hoje, mas depois da manhã eu vou falar dos 3 poderes celestiais.
Mas é um paralelo com os 3 poderes que eu falei do homem. Quando eu falei do executivo, legislativo e judiciário, que é a expressão dos 3 poderes máximos da nação, para conduzir a nação em sucesso, em prosperidade e igualdade, há também os 3 poderes celestiais. Para nós, como nação santa eleita, Israel de Deus, adotada por sangue, nós também recebemos 3 poderes para que tenhamos uma vida, um estilo, uma igualdade, um princípio que nos dê qualidade, que nos dê paz, que nos dê alegria. Deus quer isso. E é possível sim, ainda nessa terra, temos um estilo de vida que faça que o mundo reconheça no nosso estilo de vida a Deus. Semana que vem tem mais. 20 minutos já passou do meu tempo normal. Que Deus abençoe. Não perca, quarta-feira temos mais, tá bom? Quarta-feira tem bênção aí para nós. Vou falar dos 3 poderes. É fogo puro, viu? É tremendo esse negócio. Revelação que está aqui há tanto tempo escrita e poucos estão tendo o fundamento, o princípio dessa revelação e não estão vivendo essa bênção. Paz do Senhor. Tchau, tchau.